Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui na sua companhia. Eu sou o pastor Paulo Henrique e esse é o seu programa Cristosofando, que hoje é Cristosofando Entrevista. Eu tenho o prazer de receber aqui em nosso programa o pastor Luciano Scala, ele que é pastor e gestor do Instituto Viver na Bênção. Pastor Luciano, muito prazer ter o senhor conosco nessa mesa. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, PH? A paz do Senhor Jesus. Amém. É um prazer estar aqui para a gente dialogar, bater esse papo e vamos juntos, né? Vamos conversar. Tem bastante coisa boa aí para a gente falar hoje sobre os projetos, sobre as coisas de Deus, que é o mais importante. É isso aí, você já segue o pastor Luciano Scala, aparece na sua tela aí as redes sociais do pastor Luciano, se intere de todo o assunto. E ele, do meu lado, meu parceiro, meu companheiro, Emerson Cicarelli, parceirão, é muito bom ter você conosco nessa mesa. Shalom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Cristosofando. PH, mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui, meu amigão, meu parceiro de Cristosofando. E hoje estamos recebendo uma figura abençoada, que é o nosso amigo pastor Luciano Scala. Que Deus te abençoe, pastor, e com certeza será uma conversa bastante edificante falando sobre a obra do reino de Deus. Amém. É um prazer, pastor, conhecer o Senhor. É muito bom estarmos juntos. Vamos dialogar, vamos conversar. E eu tenho certeza que aqueles que ficarem conosco estarão aí recebendo um conteúdo muito abençoado. Pessoal, o pastor Luciano Scala, ele é pastor evangélico, casado com a irmã Juliana Scala, pai do Rafael, da Maria Clara e da Helena, graduado em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, graduado em teologia pelo Instituto São Paulo de Ensino Superior e pontífice a Santo Anselmo de Roma, pós-graduado em bioética e pastoral da saúde pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduado em gestão executiva em comunicação pela Faculdade Sumaré, pós-graduado em teologia e o pensamento religioso pela Faculdade Metropolitana e pós-graduado em psicologia social e antropologia pela Faculdade Metropolitana. Atualmente, ele é vice-presidente da Comunidade Evangélica Vale de Penso e diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Chácara Vale da Bênção, ou Viver na Bênção, e é presidente da ONG do Instituto Viver na Bênção. Pastor Luciano, eu tenho certeza que com tantas formações e também muitos anos de ministério pastoral, cuidando da família, cuidando da casa, cuidando dos projetos, não é fácil, né? Eu falo assim, Emerson, eu fico cansado, não tenho tantas funções e tantas atribuições assim. Você, pelo que eu tenho ouvido, é a mesma questão. Imagina o pastor Luciano com todo esse trabalho que realmente não é fácil. E mesmo assim, o senhor tirou um tempo para estar aqui conosco. Emerson, como que a gente poderia começar esse bate-papo com o pastor Luciano, visto que o tema é muito profundo? Eu tenho certeza que, além das experiências, o conhecimento que ele tem vai trazer não só um enriquecimento espiritual para a nossa audiência, mas por tudo aquilo que trabalhar com pessoas nessa situação representa, né? Como que a gente poderia falar, introduzir esse assunto, visto que tem coisa demais nesse programa e você não pode deixar de compartilhar. Me chamou muita atenção e eu queria perguntar para o pastor Luciano Scala. Pastor, como nasceu o projeto Viver na Bênção? Legal. Bom, pastor, eu sou pastor na mesma igreja, na Vila Brasilândia, há 22 anos. E esse ano nós completamos 22 anos. E quando nós começamos esta igreja na Vila Brasilândia, eu vim de uma outra realidade. Eu era pastor antes de uma igreja que ficava no Morumbi, e ela tinha uma filial também em Santana. Ou seja, eu estava no Morumbi em Santana. E era uma outra realidade. Apesar de eu ser nascido na Brasilândia, eu fui criado na Brasilândia, eu fui para outras regiões de São Paulo. Eu pastoreei por alguns anos, e quando regressei para a Vila Brasilândia, onde eu fui começar esse ministério, nós começamos a ver que a demanda era diferente. A pegada era diferente. Vila Brasilândia não é igual ao Morumbi e também não é igual ao Santana. Sim. Então, a realidade das pessoas que frequentavam a igreja era uma outra realidade. Então, já pude perceber que a igreja não seria da mesma forma que era lá atrás, nos outros lugares que eu já tinha passado. Então, ali, as pessoas que começaram a chegar eram pessoas muito simples, eram pessoas que tinham as suas necessidades. E eu imaginava
eu ficava pensando como eu poderia ajudar essas pessoas. Mas eu não tinha ideia de como eu poderia ajudar. E uma coisa que eu entendo é que quando nós temos um chamado, as coisas vão se conectando. As pessoas vão chegando, as ligações, as coisas começam a fluir. E foi exatamente o que aconteceu. Deus abre as portas, né? Vai abrindo as portas e vai colocando as pessoas estratégicas ao nosso lado. Então eu comecei esse trabalho na Vila Brasilândia e 1 ano, 2 anos depois que nós tínhamos esse trabalho, uma jovem que frequentava a nossa igreja, ela falou assim, pastor, tem meu namorado e ele é responsável por uma creche e ele ganha doações de frutas, verduras, legumes, só que ele não está dando condições de ir lá buscar. O pastor não quer pegar e fazer uma ação aqui na igreja? Eu falei, é uma boa ideia. Eu conversei com ele, ou seja, ele pegou esse lugar que ele recebia e transferiu para a gente. E ali na Brasilândia nasceu um projeto, porque nós começamos a buscar essas doações toda terça-feira e fazemos isso até hoje, inclusive. Nós buscamos essa doação e nós montamos sacolas, frutas, verduras e legumes e distribuímos para as famílias que vão lá buscar com a gente na Brasilândia. Então esse foi o primeiro trabalho. E aí começou o trabalho social. Começando esse trabalho, nós também começamos a atender pessoas com dependência química. Então as pessoas começaram a chegar pedindo ajuda. E o que eu fazia? Eu chegava e dizia, olha, eu não tenho caso de recuperação, mas eu tenho alguém para indicar. Então nós tínhamos um pastor amigo que tinha uma casa em Jacareí e nós levávamos para lá. Levávamos as pessoas para lá. Jacareí? Jacareí. Qual o nome da instituição, só de curiosidade? Era Desafio Jovem. Desafio Jovem Ebenezer. Não sei se tinha um Ebenezer no final, mas era chamado de Desafio Jovem. Jacareí, uma chácara muito grande. Exatamente. Conheço lá muito bem, passei por lá. Passava o pedágio na Dutra, já Exatamente, virava, passei por lá com 17 anos. Eu comecei a enviar pessoas para lá. Então eu ajudava as pessoas encaminhando. Então o que nós fazíamos? As pessoas chegavam pedindo ajuda, eu chegava pro pastor de lá e falava, quanto que custa manter essa pessoa? Custa X, então nós vamos bancar. Então a igreja bancava a internação dessas pessoas. E começamos a ajudar pessoas com dependência química, até que nós montamos a nossa casa de recuperação. Anos depois, pela demanda, a gente achou mais viável ter o nosso trabalho. Sim. E hoje nós temos o nosso trabalho em Mairink, interior de São Paulo. Então esse foi o segundo projeto. E depois veio o projeto Nas Ruas, que era um trabalho que a gente começou levando pão com manteiga, leite com chocolate, atendíamos uma média de 100 pessoas nas ruas, levando esse lanche, e começou a crescer. Começamos a crescer, a criar corpo nesse trabalho, e é um dos trabalhos que eu mais falo, porque a demanda é muito grande. Sim. Isso vai fazer já 20 anos que nós temos esse trabalho, e nós começamos a levar comida. Então, juntávamos as pessoas da Brasilândia ali, nossos irmãos da igreja, cozinhávamos e levávamos 200, 300 marmitas. Só que o trabalho cresceu e já chegamos a levar 1.500 refeições de uma só noite, né? E é um trabalho que nós fazemos de forma religiosa toda sexta-feira, levando ajuda para essas pessoas. Hoje, o senhor faz esse trabalho hoje é feito semanal. Semanalmente. E uma média de quantas marmitas? É marmita à noite, né? Sopa, Isso. normalmente. Hoje nós levamos marmita e a média que nós levamos é de 500 a 600 marmitas. Por semana. Por semana. Perfeito. Toda sexta-feira. Dá quase uma média de 4.000, 5.000 marmitas por mês. Às vezes até mais, né? Sim. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas essa média aí que nós levamos, né? Ô, pastor Luciano, o objetivo, porque é importante o senhor falar essa ideia, você vê, surge de um diálogo, né, irmã, abrindo uma oportunidade. De uma a pessoa, oportunidade, de uma porta aberta. eu não consigo pegar, mas tá lá, o senhor consegue assumir, ele vê essa possibilidade, abraça. Mas na ideia inicial, esses primeiros passos, o senhor pensava em trabalhar com dependente químico? ou era só... Porque assim... Essa pergunta sua é muito boa, é muito boa. Porque tem uma necessidade. O cara chega assim, Emerson, fala assim, olha, lá em casa, tá precisando de uma cesta básica. Tem alguém passando necessidade. E parece que atrai, né? O pessoal fala assim, inclusive, fulano de tal não tá trabalhando. Por quê? Tá no meio das drogas. Uma coisa vai o senhor puxando. tinha essa visão E outra mesmo? coisa- Ou teve que
fazer uma... E outra né? coisa interessante, que me lembra até a passagem, né? De quando Moisés vivia na grandeza do Egito. Sim, ele teve que... E de repente ele foi tirado para reconhecer o sofrimento dos seus irmãos, né? Pastoreava, andava ali pelo Morumbi, Exato. que Mudou embora o lugar, todos né? sejam filhos de Deus, nós sabemos Sim. que existe uma diferença muito claro. grande. Sim. Isso era muito visível, né? E essa pergunta, o PH, ela é interessante porque as pessoas, geralmente, elas me perguntam isso, né? Mas aí, você já usou droga? Já Aham. teve uma experiência? Sim. Como é que foi isso? Você escolheu fazer esse trabalho? Onde o cara foi resgatado e falou assim, vou trabalhar nessa área aqui, é a minha, né? Porque é o mais comum a gente Aham. ver. Mas eu não, eu me converti com 13 anos. Me converti com 13 anos, eu com 15, 16 anos já tocava bateria na igreja, já comecei a pregar, e eu sempre estive na igreja. Sim, Eu sou pastor desde os 20 anos de idade. bem novinho. né? Eu também fui pastor com Bem 20 novo, anos. bem novo. Então, assim, eu não tive essa vivência e não escolhi. Sim. Não escolhi pessoas em situação de rua, não escolhi fazer trabalho com dependentes químicos e também não escolhi para a África. Nunca tive essa pretensão. Porém, fui escolhido. O senhor Foi teve na chamado. África? Foi chamado. Fui chamado. Daí, quando você é chamado, é diferente. O senhor teve na África recentemente, né? Eu fui agora, no começo do ano, né, em janeiro. Eu estive lá e fui com um propósito, né? Eu já tinha ido para a África, para aquela região onde eu fui. Lá se chama, em Moçambique, na região de Beira, né? Quem conhece a geografia de Moçambique sabe que Beira é um lugar afastado. Fica uns 1.200 quilômetros de Maputo, que é a capital. Sim. E eu estive lá, no primeiro momento, para conhecer. Porque foi um chamado que eu tive. E é muito interessante porque a minha formação ela é católica. E quando eu estudei com os padres, eu tive alguns amigos que eram da África. Eu tinha amigos do Congo, eu tinha esse amigo também lá de Moçambique, então eu tinha outras possibilidades de África. Sim. Mas Deus me chamou para Moçambique. Então eu estive lá em Beira e no primeiro momento para levar uma ajuda, para conhecer e começar a ser essa ponte para ajudá-los. Sim. E esse ano, quando eu estive lá, eu fui com um outro propósito. Porque eles tiveram fome ano passado e tiveram muita fome. E eu falei, mas por que foi tanta fome assim? Porque eles não conseguiram plantar. Porque não teve chuva. Porque eles não tinham água. Eu falei, opa, então aí tem um problema. Como que vocês não têm água? Porque Moçambique é um país igual ao Brasil. Rico em água, rico em petróleo, Sim. diamante. Tem recurso, né? Tem muito recurso Gera natural. recurso. Sim. Mas peraí, como vocês não têm água? Eu falei, não, então a gente tem que ir e ajudá-los a cavar um poço. E nós fomos lá esse ano, eu estive lá, e com a missão de cavar poço, de deixar água para eles, e nós conseguimos. Que legal. Então esse ano eles já estão conseguindo fazer agricultura Uhum. do arroz, e esse arroz eles trocam e conseguem ter o alimento. Eles estavam comendo rato, eles estavam passando fome. Nossa, pastor, rato? Rato, eles comiam um dia sim, um dia não. Às vezes ficavam 2 dias sem comer. E hoje, graças a Deus, a gente viu um recurso financeiro Uhum. mensalmente. E tem a água, que é o mais importante. Né? E a água ela é essencial. Ô Emerson, para você ver, né? O trabalho é tão grande e a gente acaba, pelo que o pastor Luciano vai falando, tem muita gente, inclusive você que está nos assistindo, não pode deixar de acompanhar esse trabalho. Talvez você vá na igreja, você não é envolvido com nenhum tipo de trabalho social da igreja, porque, na verdade, esse trabalho que é chamado de trabalho social é a missão do verdadeiro evangelho, né? Sim. O evangelho é a boa nova. O que é a boa notícia para quem está com fome? Então, acompanha, segue todos os perfis, porque é importante. A gente vai entendendo, pastor Luciano, o perfil de cada pessoa, mas quando chega mais próximo, Sim. você vê talvez a pessoa que está alguns dias sem tomar um banho, você vê a pessoa que talvez passa até dias sem comer, a pessoa que está numa situação vulnerável na rua, hoje o frio, amanhã o calor, tudo é difícil, né? Como que é o perfil próximo dessa pessoa que é atendida pelo projeto Viver na Bênção? Legal. O projeto, o Instituto Viver na Bênção, ele atende pessoas na zona extrema. Né? Nós trabalhamos com pessoas excluídas, pessoas rejeitadas. Então, por exemplo, nós temos a missão na África. Atualmente, nós atendemos 200 crianças em necessidade na África. 200 crianças que não tinham o que comer e hoje, graças a Deus, e também ao nosso apoio, o apoio que nós temos dado, essas crianças têm esse alimento. Mas eram crianças que ficavam dias sem banho,
Eu estive lá recentemente, fiquei 12 dias. E 12 dias com a mesma roupa, 12 dias aquelas crianças do mesmo lugar, descalça. Então é uma situação muito extrema. E mesmo assim, eles sempre com um sorriso no rosto. É isso Sempre. que espanta a gente, né? Totalmente. Aqui se Não, faltar, é isso que aqui se constrange. faltar a bala de goma, o cara já tá reclamando, né? É, isso que constrange a gente, porque nós temos de tudo. Nós temos de tudo, nós somos fartos em tudo, né? E são muitas experiências. Na penúltima vez que eu estive na África, eu fui convidado para ir para uma aldeia muito distante. Então, para eu ir para essa aldeia, eu saí 6 horas da manhã de onde eu estava, entramos numa van. Dessa van, nós pegamos uma moto. Dessa moto, nós pegamos uma canoa. Depois que nós atravessamos um lago lá com canoa, nós pegamos uma outra moto e chegamos lá nessa aldeia. Então, Isso, quantas horas de Isso viagem? foram, coloca aí umas 8 horas de viagem. E eu cheguei lá no outro É lado. a mesma coisa que pro sul. De Juazeiro do Norte a Fortaleza, eu fui de carro 8 horas. Não, mas água assim, com crocodilo, com cobra. Alô, Fábio, tem coragem, Fábio? Sério, Eu tô Alô, falando. João? E eu ali, o pessoal acostumado, mas eu ali... Meu Deus do céu. Apreensivo, né? E Já ali pensou na cair na água, África, o nós jacaré, temos a os famosa crocodilos, os mamba crocodilos, negra, né? Uma Então. das cobras mais Já pensou o perigosas. crocodilo Não sei Dan- se é dessa o região, crocodilo mas... Dante? Rapaz. Daí chegamos no outro lado e chegamos lá. Se no lado de cá as pessoas já estavam numa situação muito precária, no lado de lá então, com essa distância toda, era muito mais difícil. Então eu cheguei num lugar, numa aldeia, e ali eu pude atender as crianças, eu pude criar uma ponte de ajuda para eles. E o pastor que tinha me recebido lá, ele me chamou para ir na casa dele. E ele mora num lugar, parece um iglu, só que não é um iglu, claro, não é de Sim, gelo, sim. mas é de barro. Uma casinha como se fosse um iglu. Meu Deus. Daí eu cheguei lá, eles me colocaram lá dentro e vieram me servir. Ó, nós preparamos a refeição. E uma das preocupações quando a gente faz uma viagem assim para a África é a questão da água. Porque eles já têm os anticorpos para tomar água, Agora você vai daqui lá. só que a gente é infecção diferente. intestinal. Sim. Você entendeu? E quando eu cheguei lá, eles prepararam a refeição para que eu pudesse comer. O Espírito Santo falou: você vai comer. Eu falei: então, eu vou comer, claro que eu vou. Uhum. E eles me serviram. Me serviram uma massa chamada shima, que é uma massa, né? Como se fosse uma... Parece uma tapioca, assim, branca. Uhum. Mas ela é mais como se diz? Mais elástica, Sim, parece. Sim. Daí me serviram isso e me serviram um frango. E tudo muito limpo, tudo muito organizado. E me serviram. E eu fui e comi. Fiz a minha refeição. E quando eu acabei de comer, o pastor falou: já terminou, pastor? Eu falei: já. Uhum. Posso retirar? Eu falei: claro. Ele tirou o prato. Ele catou aquele frango que eu tinha comido e continuou comendo frango. Continuou comendo o osso do frango. O que eu tinha comido, eu falei: não, peraí. Eu achei que eu já tinha, Uhum. que eu já tinha comido e ele comeu aquele frango que eu já tinha comido e tinha só aquele restinho, Uhum. ele acabou de comer. Eu falei: meu Deus. Isso numa naturalidade, Tranquilo, normal, Tranquilo, né? É como se normal. fosse comum pra eles, né? pegou do meu prato e comeu. Uhum. Eu falei: meu Deus. E são coisas assim que a gente tem experiência lá que mexe muito com a gente. Porque nós somos ricos. Nós somos milionários comparado com a realidade É deles. uma das perguntas que me veio na cabeça agora. Ela nem estava programada. Primeiro, são 2 perguntas. Quantos dias o senhor ficou lá? Nessa última vez, eu fiquei 15 dias. né? 15 dias? Na verdade, 15 dias ao todo, né? Sim. Porque a viagem não é tão rápida. Eu fui primeiro para a África do Sul. Da África do Sul, eu peguei um voo para lá. Então, você vai fazendo essas conexões. Acaba que você perde 2 dias. Só de... E, pastor, qual é o choque de realidade quando você volta para o Ocidente, você volta para o Brasil, tendo vivenciado essas coisas que o senhor acabou de nos contar e percebe que aqui é totalmente diferente? Qual a lição que o senhor traz de cada viagem? Então, essa última vez, pastor, eu fui e a minha esposa, nós tivemos a nossa filha em novembro. Então, eu esperei a minha filha nascer, porque a minha viagem estava programada para outubro. Daí veio a gestação. Eu falei: então, nós vamos deixar para frente. Então, minha filha nasceu em novembro e eu programei para ir em janeiro. Então, a minha filha estava novinha, 2 meses de vida. E eu saio daqui, deixo a minha casa, minha filha, os meus filhos, minha esposa, e fui para a realidade de lá.
E você vê crianças e não tem como, pastor, você olhar para essas crianças e não lembrar dos seus filhos. Não tem como você não olhar para aquelas crianças com fome. Eles me abraçavam, passavam a mão na minha barba e vinham em cima de mim. Não tem como você ver essa realidade e não lembrar dos seus filhos. Então, para mim, foi muito chocante. Porque a fome que eu falo aqui de São Paulo, é uma fome diferente. É uma fome de vontade, né? Não, aqui no centro de São Paulo, que eu faço trabalho, ninguém morre de fome. Morre de frio. Sim. Fome, não. Em São Paulo, ninguém morre de fome. Lá morre de fome. Lá morre de fome. De ficar Não em tem pra quem dias pedir, sem comer. né? Não Dias, tem? dias sem comer, morre de malária. Né? Então, eu saí daqui. O país lá estava em guerra. Moçambique estava numa guerra civil desde outubro. Então, faziam meses que eles estavam ali guerreando por conta das eleições. O candidato que ganhou, ele era da esquerda, então teve uma revolução no país. Sim. As pessoas morreram na rua. É tanto que o pessoal de lá falou, pastor, não vem. Mas Deus falou, você vai. E eu ia numa segunda-feira. E no domingo anterior, no dia antes, eles entraram num acordo. E teve um cessar da guerra Meu Deus. por 40 dias. Então eu fui e voltei Em sem paz. conflito. Mas foi muito tenso, né? Foi muito tenso. E lembrando dos filhos, lembrando da sua realidade. PH, eu acredito que esse programa, nós precisamos marcar um programa só para ele falar das experiências da África, né? Porque é muita coisa. É muita algo coisa, tão muita cativante que comove minha alma. Eu sou Essas apaixonado por experiências. missões, sabia? Eu ouço um trabalho desse, eu fico falando assim, o que a gente está fazendo, né? Porque quando você vê uma situação dessa, cara a cara, E o senhor tem previsão de é outra retorno? realidade. Mano. Então, a minha ideia, ano que vem, é fato. Vamos, PH? Né? Vamos? Ano que vem é fato. Vamos? Vamos, sério? Vamos, pô. Vamos? Vambora? Ela Aí, ó, tá quebrando gravado. Ó, tá registrado. Só que tem que mandar os caras. Tem que Vamos. mandar os caras. Pastor, Tem que mandar os caras vamos reforçar os contigo. aviões, porque o peso vai chegar perto. Olha, não tem como, pastor, você ir para um lugar desse e não voltar diferente. Meu Deus. Eu fui para Israel e eu tive um impacto em Israel. Quando eu conheci os lugares, eu fui muito tocado. Então, eu tive um impacto muito grande quando eu estive em Israel. Mas quando eu fui para a África, que eu pisei naquele lugar a primeira vez, que eu vi a realidade, É diferente. eu vi Jesus. Meu Deus. PH, eu servi Jesus na África. Eu tenho certeza. Eu servi Jesus. E eu cara. acredito Meu Deus. que... Mateus 25, né? Sim. Quando você fizer achar um desses. Então, assim, é muito... Eu voltei de lá, E eu pastor. acredito que é exatamente O um sentimento dos é- maiores lugares que ele gostaria que os seus missionários estivessem. Pastor, eu voltei de lá de chinelo. Ficou. Ficou tênis, Meu Deus. ficou roupa, ficou camisa, ficou calça, ficou desodorante. E larguei. Eu larguei tudo. Porque assim, você, cara, vai pra uma realidade que a gente não tem noção. A gente ouve falar de fome, ouve falar de África, a gente vê na televisão, né? Mas não é igual. Você está lá, é uma realidade chocante. E a primeira vez que eu fui, eu fiquei muito mal. Me sentindo um péssimo, porque eu falei, gente, eu não fiz nada aqui. Eu fiz uma gota. E o meu amigo padre, que é de lá, padre David, ele é um padre salvatoriano, ele chegou em mim e falou assim, amigo, fica tranquilo, você não vai mudar a África. Faz o que está no teu alcance. Eu falei, amém, entendi. Eu falei, eu vou fazer o que eu posso fazer. E desde então eu tenho trabalhado aqui, e eu peço ajuda, e faço aquilo que eu posso, divulgo, faço o meu trabalho incansável para atender aqui em São Paulo, atender na casa de recuperação e enviar ajuda para eles na África. Bom, assunto impactante, né, PH? Demais, né? Impactante demais. Eu tô aqui, assim, pensativo e reflexivo, lembrando de muitas coisas que eu escutei no meu chamado logo no início para alguns lugares que eu iria. E é algo, assim, totalmente impactante. Mas voltemos a falar dos projetos. Mas tem que marcar um programa para ele continuar contando essas Falar experiências. de África. certeza. É algo Trazer assim, vídeos. Eu até conversei com o PH, né, PH? Falei, ô PH, eu tô com uns vídeos aqui e tal. Gostaria até que mostrasse, não sei o quê. E é difícil selecionar, porque eu tenho É centenas muita de vídeos. coisa, né? De experiências, de momentos que eu tentei filmar. Em alguns momentos eu não consegui nem filmar, cara. Porque você é muito tocado. Quem tem o Espírito Santo
vai para um lugar desse. Você volta de lá... E para atravessar um rio cheio de crocodilo, você tem que estar cheio de Espírito Santo, viu? Não, eu atravessava em cima da boca deles, igual Jesus falou, andar sobre as águas, andar sobre a cabeça Já dos ouvi um crocodilos. pastor que disse, já ouvi um pastor Ó, uma na vez... próxima eu vou te convidar, hein? Não, Quero não, ver. já ouvi um pastor uma Chega vez lá que no disse que primeiro. acabou a balsa e Deus preparou 2 crocodilos. Bom, deixa pra lá essa conversa que não faz Você sentido. acredita? Vamos lá. Como É Daniel na Cova dos Leões, pastor Luciano, dentro desse perfil das pessoas atendidas pelo projeto, como é o processo do acolhimento e quais são os desafios enfrentados? Então assim, eu tenho essa vivência de África, tenho a vivência da Brasilândia, as pessoas da comunidade que semanalmente vão lá e a gente ajuda essas pessoas. São pessoas simples, né? Pessoas ali próximo da igreja. Então, toda terça-feira a gente atende uma média de 30, 40 famílias. São famílias de pessoas muito simples. E nós temos o trabalho com os dependentes químicos. E esse trabalho, essas pessoas que nós acolhemos, são pessoas... É um trabalho muito complexo. Eu acho que é o mais difícil, é o da dependência química. Porque é um trabalho que não depende só da nossa boa vontade. Na verdade, depende bem menos da nossa boa vontade. É muito mais da vontade da pessoa. Sim. De querer ajuda, de querer, né, a transformação. E a gente acolhe. Só que nós temos critérios. E o primeiro deles é que a pessoa tem que querer. Sim. Lá, a internação ela é voluntária. Então, a gente não usa medicamento. A pessoa não vai ficar amarrada lá dentro. Às vezes o pai chega e fala, não, mas pode amarrar. Se quiser dar as madeiradas, pode dar. Sim. O cara já tá tão injuriado, né? Falou assim, ó, Não, Deus leva- preparou alguém Sim. pra corrigir, toma. Eu falo, não, mas a gente não trabalha assim. A gente acolhe se a pessoa quer ajuda, né? Então, esse trabalho que eu faço com dependente químico é com aqueles que querem, de fato, né? E o trabalho nas ruas é essa população complexa também de São Paulo, né? Hoje existe uma estimativa de 97 mil pessoas nas ruas. E antigamente a gente via moradores de rua, né? As pessoas chamavam de mendigo. Mas hoje você vê pessoas que moram em invasão, Invasão. você vê estrangeiros, então você vê haitiano, No centro tá cheio, né? tá cheio. Tem um Demais da prédio ali conta. que é invasão, prédio de invasão. Exato. Só tem africano, haitiano. Então você encontra, né? Os venezuelanos, poucos, mas você encontra venezuelanos. Então hoje tem uma população muito mista. no Litoral de São Paulo. Litoral de São Paulo. O que eu vi de senegalês foi incrível. No Norte e Nordeste também. João Pessoa tem uma cidade chamada Cidade Universitária. É a costa, tem uma parte da costa do continente africano ali. Tem demais. Tem demais. A Bahia, então... São Da Paulo mesma forma que lá pra cima também, quando você faz fronteira com a Venezuela, tem muitos venezuelanos. O pessoal Sim. só migra mesmo, não tem jeito. Aqui a gente tem, no centro não, nas ruas não, mas a gente recebe árabes, né? Pessoas que fogem de países em guerra. Então São Paulo é uma capital muito complexa, né? Sim. Essa parte que o senhor falou, eu comecei, Emerson, a trabalhar... Em 2007, eu fui professor de religião na rede pública. 2007, 2008, né? E eu atendia crianças hoje a gente chama de comunidade, né? Sim. Mas na época era justamente isso que o senhor falou. A criança da favela. Sim. E eu pegava situações, você tá indo pra igreja? Professor, não tô indo porque minha mãe tá presa, porque meu pai tá preso, meu pai bateu na minha mãe. E você pega essa situação na rua e essa questão que o senhor falou da dificuldade, né? O primeiro ponto é a pessoa querer mudar, querer ser transformada. Eu também tenho um compromisso muito grande com esse trabalho, porque quando eu percebi que a igreja não estava preparada para fazer esse tipo de trabalho, eu escolhi fazer um doutorado em psicologia pastoral. Por quê? Porque quando a igreja tem que estar pronta para receber essa pessoa. Sim. Então, esse trabalho que o senhor faz é fantástico. A família, pastor Luciano, pelo que o senhor fala, ela chega lá desesperada, né? Como é o olhar de uma mãe? O meu PH, filho, poxa, Eu vou te falar, irmão, o meu telefone, não para. todo dia. Meu Deus. Não tô brincando. É todo Não, eu dia. tenho certeza. Todo dia. Eu Eu tenho acredito. certeza. É uma Com mãe, certeza. É o socorro, né? É o uma hospital. mãe, é um pai, é um filho, todos os dias. Às vezes eu participo de um programa, a gente sempre tá junto, né? Sim, Participando. sim. Vocês também participam claro. bastante. Eu vou lá e divulgo, ó, precisa de ajuda, tá aqui meu WhatsApp. Daqui a Rapaz,
Chama. E é desesperador. Porque você vê pessoas que têm uma família estruturada, mas tem um filho problemático. Recentemente foi um pai pedir ajuda e eu não vou pedindo referência, vou lá, vou atender e tudo. Poxa, um pai da rota, cara. O pai da rota e o filho desandado nas drogas. Então, assim, você fala, poxa, você vê que é um pai que trabalha nas ruas, que lida com isso, lida com crime e tem um problema na sua própria casa. É muito desafiante, meu Deus. E até pela referência, né, pastor, que o seu ministério se tornou dentro dessa área, eu imagino como deve ser o seu telefone. A todo momento tocando, pessoas Sim. pedindo ajuda. E pede, tem casa feminina? Não tenho. Ah, porque meu filho é menor de idade. Ah, poxa, a gente não consegue ajudar quando é menor de idade. Nós já tivemos alguns problemas. Ah, mas olha, tem que internar, mas ele não quer ajuda. Então não tem como ajudar. Olha, ele tem um problema psiquiátrico. Ele tem que fazer um acompanhamento clínico. Vocês têm médico lá? Uhum. Eu falo, infelizmente, eu não tenho médico. Complicado. Não consigo atender. O rapaz tem esquizofrenia. Eu não consigo dar suporte. O pastor Luciano, inclusive, a família, né, a gente chama... Eu tenho um pouco isso. Claro que eu não tenho 0,5% da experiência e do conhecimento que o senhor tem trabalhando na área. Mas são os codependentes, né, que fala. Codependentes. Então, eles sofrem igual ou mais do que os próprios dependentes. Sofre até mais, porque tá lúcido. É verdade. lúcido. Ele sente na pele ali. Inclusive, eu tenho... Olha o que eu vou fazer aqui. Isso aqui não estava programado, estou falando aqui. Eu tenho alguns alunos médicos, eu tenho alguns alunos advogados, e eu vou fazer um pedido para esses meus alunos cooperarem com esse trabalho. Que ótimo. Então, para que... Vou mandar um alô, Dr. Frank, doutora Camila, Dr. Douglas, para que vocês acompanhem esse trabalho de forma mais próxima e, se for da vontade de Deus, e de fato para que alguma coisa aconteça. Um atendimento por mês, um atendimento marcado, uma assistência às famílias. Inclusive, você que é psicólogo, você que é psiquiatra, que também quer servir a igreja, você que é médico, que não citei, que não é o meu aluno, mas esse programa te alcançou, entre em contato com a nossa produção, entre em contato com o pastor Luciano. O telefone dele aparece agora aí na sua tela, porque é importante você cooperar com a obra de Deus. Inclusive, Emerson, esse trabalho necessita de pessoas voluntárias. Totalmente, seja um instrumento de Deus. Para que... Olha o que o pastor Luciano falou. Irmão, você imagina esse trabalho sendo feito na raça, com todo o cuidado. Agora, imagina se Deus tocar no seu coração, para que você que tem condição, cuide, um dentista, sabe? Esse projeto pode crescer demais, irmão. E eu tenho certeza... Nada Deus... é por acaso, hein, Pedro? Não é, irmão. Irmão, não é. Deus faz as coisas direitinho. Nada é por acaso. Faz as coisas direitinho. O que você tá achando desse programa? Esse programa maravilhoso. A sua cara. Isso aí. Curta, compartilha, adiciona o sininho para que você receba todas as notificações. A gente vai para um breve intervalo, porque eu tenho uma notícia especial para você da Pizzaria Efraim e a gente volta já já. Olha essa mesa farta, hoje o recado é especial e você sabe, quando eu passo por aqui, é Pizzaria e Lanchonete Efraim. Meu Deus do céu, hoje tá fora de série. Um beijo, um abraço pro meu amigo Jefferson. Gente, é opção demais. Pastor, eu queria comer uma pizza. A pizza tá aqui completa, borda vulcanizada, catupiry original, calabresa de primeira. É só produto top. Ah, pastor, mas eu comi a pizza semana passada e hoje eu quero comer as esfirras. Se liga nessa belezura. Catupiry, frango com catupiry, milho, palmito, carne, queijo, calabresa e muitos sabores. Você tá achando que é brincadeira? Se liga nesse meirutaço para você comer com a sua família. Além de tudo isso, esse é X-Tudo, é X-Bacon. Irmão, a Pizzaria e Lanchonete Efraim veio para ficar. E você que é da região da Casa Verde, você que é da Brasilândia, alô Brasilândia! Você que é do Cachoeirinha, você que é do Horto Florestal, Tremembé e todas as adjacências, não pode deixar de seguir agora Pizzaria e Lanchonete Efraim. Você pode ligar no WhatsApp ou mandar sua mensagem
7255-7888 e 95705-0285, a melhor pizzaria e lanchonete da Zona Norte, no seu coração. Pastor Luciano, quero fazer mais uma pergunta pro senhor, porque o papo tá tão bom, não é verdade, Tá PH? gostando demais. Que bom. Tá tão legal que a gente acaba ficando no assunto, né? E fica, né? Fica, e esquece que não adianta, o tempo não é nosso amigo, essa é a verdade, ele sempre passa, independente de qualquer coisa, mas de que forma a fé e o papel da igreja com a mensagem do evangelho, pastor Luciano, ele ajuda e soma nessa missão? Então, essa pergunta ela é muito interessante e ela é relevante. Porque as famílias perguntam, né? Tá, mas e aí? Vocês não usam remédio? Você usa o quê, né? Como que vocês usam, né? Como que Porque tem recupera? a abstinência, Sim. né? Então, assim, o evangelho ele vai trabalhar durante o tratamento em si e principalmente no pós. Porque a pessoa ela pode ficar numa casa ou numa clínica, né? O tempo que for. Se ela sair e não ocorrer a metanoia, a mudança nela, não vai voltar. Ela vai voltar. Então, ela precisa ser impactada pelo evangelho. Então, a saída que nós propomos, existem outras metodologias. A nossa é o evangelho. E não é somente no período que a pessoa está lá dentro. É principalmente no pós. Então, essa pessoa, quando ela sai, ela tem que dar sequência ao tratamento dela. E o que seria dar sequência? Ela está na igreja. Se não der para ir na nossa, tá tudo bem, porque a gente atende Sim. pessoas de tudo que é canto. Sim. Vai numa igreja aí, procura se envolver, porque se você não continuar nos pés de Jesus, meu amigo, você vai ter outra recaída. Conversão, arrependimento, mudança de hábito, Exato. comportamento. Exatamente isso. Porque se não mudar, pastor, não tem conversa. Ela vai voltar e vai ter uma recaída e vai ficar muito pior. Então, a proposta nossa é essa, é o evangelho. É Jesus que transforma. A gente não usa remédio, o que a gente usa é a palavra de Deus. E sabe uma coisa interessante, PH, que o pastor Luciano falou agora? É que quando Jesus ele curava alguém, ele curava a pessoa, curava o enfermo, mas dizia assim, ó, não volte mais para o lugar que você estava. Sim, Esse é o caminho. Para que não te aconteça coisa pior, sim. É verdade. né? Então nós vemos que isso aí é uma ferramenta totalmente bíblica. Exato. Essa metodologia que o pastor Luciano e tantos outros pastores utilizam, né? E essa- Metanoia, mudança de mente. E olha, pastor, isso às vezes se aplica geograficamente. Porque o camarada, às vezes, ele mora num lugar que na frente da casa dele é uma biqueira. É verdade. Então não adianta ele ficar 1 ano, 10 anos lá comigo, na chácara. Quando ele sair, ele vai estar de frente com a biqueira de novo. É. Então, às vezes, essa mudança ela é geográfica, é a mudança de emprego, às vezes é a mudança até de profissão. Amizades. A amizade, sem dúvida, né? Às vezes vai ter que mudar de profissão, porque a profissão que ele tem é uma profissão, por exemplo, de noite, é uma profissão que ela tem toda essa boemia. Como que um camarada vai ser liberto? Ele é barman. Ele é barman. Como que é liberto? Então, tudo isso tem que ser Baixa no conversado. balcão. O Fábio toma- está aqui na produção e ele sabe de um caso que eu acompanhei, que eu ajudei de um camarada que, na igreja, uma bênção. Fora dela, infelizmente, escravo dos vícios. E um dia, PH, eu cheguei para a família desse rapaz e falei assim, ele não pode trabalhar. Olha, Todo mundo virou para mim e falou, você tá louco, como é que ele vai viver? Lembra, Fábio? Como é que ele vai viver? Tudo mais. Eu falei assim, eu estou dizendo que ele não pode mais trabalhar na rua. Que o serviço dele era o quê? Net, Antiga Sky, é Vivo. Toda hora tá passando na porta de uma biqueira. Sim. Essa que é uma grande verdade. Eu falei, ele precisa se reinventar e tentar trabalhar dentro de um Outra lugar. coisa. Home office, alguma coisa. É. Ninguém, infelizmente, me ouviu na época. Hoje, ele voltou para a mesma vida, sim. está na rua, num estágio 7 vezes pior. Então, pastor, o que o senhor está falando é o que eu aconselho. Tem profissões que a pessoa está mais propícia, não tem jeito. Sim. O camarada trabalha na noite, o camarada trabalha... ele tá aí, cada hora tá num canto. Ele é um motorista de aplicativo, por exemplo. Nossa. Que tem toda essa liberdade para ir, para sair, a hora que ele quiser. São profissões, não estou generalizando, Sim. mas é mais propício.
Dependendo o cara viaja, pega a estrada aí, fica 10 dias fora de casa, meu amigo. É casado, as esposas. Então assim, muda de profissão. Você vai ganhar menos, não tem problema. Mas vai você ter vai vida, se né? preservar. Você vai se preservar. Exatamente. Não é fácil e todo esse trabalho precisa ter um cuidado, o esforço maior, seguir muito bem as orientações, porque assim, quem já bebeu, quem já foi dependente químico, é uma situação, pastores, que não é fácil. Não Isso destrói famílias. O cara, por exemplo, às vezes tem conta na biqueira, conta no bar, e aí destrói a família, né? Os caras chegam lá e vai cobrar a família. Um exemplo Vai cobrar a bíblico, família. um exemplo bíblico que nós temos, né? Meu. Por exemplo, de alguém que se destruiu porque gostava de certos ambientes, era Sansão, né? Sansão. Ele sabia um dos personagens que merece um cristosofando Ele é profundo, né? profundo demais, psicanaliticamente, dentro da área comportamental. Ele sabia que o perigo estava ali, mas ele descia onde estava o leão. Ele sabia que tinha o prostíbulo, entre aspas, e ele passava na porta. É tipo um Adão, né? Ele quer passar na frente Piorado ainda. na árvore e quer ficar namorando ela. Vai que E Deus aí vai a te gente pegar, vê o viu? salmista dizendo, né? Bem-aventurado o homem que não andou segundo o conselho dos ímpios, Exatamente. não se deteu no caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores. É um salmo prático para isso que o pastor Luciano Exatamente. acabou de falar. É só aplicar. É só aplicar. E não é por acaso que é o Salmo de número 1, porque ele é o prólogo dos Salmos. Sim, E é não a entrada. E não é por acaso que ele tem tudo a ver com o Sermão da Montanha, que é o principal sermão de Jesus. Sim. Né? Não é por acaso. Ô, pastor Luciano, tem alguma, o senhor trazendo as histórias, tem alguma história de todo esse trabalho que o senhor viveu e que foi marcante por esse ministério? São quantos anos de ministério? Como pastor 22 22? e fazendo esse trabalho social há 20 anos. Esse período ao longo de 20 anos, tem algo mais especial que foi mais marcante que o senhor gostaria de trazer assim para nossa audiência? E falar assim, rapaz, isso aqui... Essa experiência foi, né? Então, assim, são várias. Sim, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Nós temos diversos pastores que nasceram dentro dos nossos projetos e hoje são pastores, e hoje estão resgatando vidas. E uma das histórias que eu contei recentemente na igreja, fazia tempo que eu não contava, e esses dias eu pregando, lembrei do caso e contei em uma das pregações. Foi o caso de um rapaz. Eu sou amigo de um rapaz, e esse rapaz é muito mais amigo do meu irmão. E ele um dia me chamou, um dia bem tarde da noite, era coisa como meia-noite, 1h da manhã. Ele falou assim, pastor, eu preciso de ajuda. Encontrei o meu sogro. Eu, como assim encontrou meu sogro? Ele me contou que o sogro dele era dependente químico, usuário de crack. E ele estava desaparecido havia 5 anos. Nossa. E família sem saber onde ele estava, até que chegou aquele dia e veio aquela voz do Espírito Santo. Vai até tal lugar no Bom Retiro. Meu Deus. Ele catou o carro e foi. Quando ele chegou no lugar, ele encontrou um homem puxando aquela carroça. E ia puxando aquela carroça, quando olhou para aquele homem, era o sogro dele. E ele parou e falou assim, buzinou para ele, ele olhou e falou, tô aqui. A gente veio te buscar. E ele falou assim, mas é agora, vambora. E ele entrou no carro. Largou a carroça, largou o cachimbo que estava no bolso, as pedras, e entrou no carro. Eles me ligaram, pediram ajuda, e nós levamos ele para internação. E ele passou um tempo com a gente. Ficou algum tempo, alguns meses com a gente. E eu fui me aproximando dele para conhecer da história dele. E esse homem é um jornalista formado pelo Mackenzie. Inteligentíssimo, escritor de livro, toca um violão, uma voz boa, prega a palavra. Resumindo, esse homem foi restaurado. E hoje esse homem é um pastor batista, viaja o Brasil inteiro, contando aquilo que Jesus fez. Então, histórias de restauração assim, eu teria diversas. A história desse homem é muito impactante porque estava um casamento destruído, restaurou o casamento e hoje ele está falando de Jesus nos 4 cantos do Brasil. Vai em escolas, fala em auditórios para milhares de pessoas, contando o testemunho dele e falando principalmente a transformação que Jesus fez. Essa, sem dúvida, é uma das histórias mais impactantes que a gente teve
esses anos todos trabalhando. Pastor Luciano, se alguma igreja, algum pastor quiser somar nesse trabalho, principalmente enviando voluntários, sabe por quê? Porque assim, o dia a dia, eu vi que, se a gente for falar de tudo, irmão, um custo para fazer todo esse trabalho por mês, vai mais de 20 pau por mês. Ô, irmão, você que... Eu sou orelha seca. Você que tá me assistindo é empresário. É verdade, irmão. Deus te abençoou. Você acha que não custa? Eu vejo que o senhor tem a perua lá, os irmãos. Só de embalagem. Irmão, só de embalagem vai dinheiro demais. Se algum pastor que está nos ouvindo agora, assistindo, essas pessoas que têm um coração bom. Sabe por quê, Emerson? Deus ainda continua trabalhando no coração das pessoas sinceras. Eu acredito. Eu tenho, Fábio, João, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu tenho certeza que você fala assim, pastor, eu quero de alguma forma ajudar esse trabalho. Ó, você que é pastor, você que é obreiro, primeiro quero saber se o senhor recebe essa ajuda, né? Esse voluntariado. Às vezes, pastor Emerson, tem várias missões, né? Às vezes a pessoa quer fazer um estágio, às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu quero comprar essa ideia, Deus me chamou para ser missionário. Meu amigo, e às vezes a igreja não tem esse cara. Quantos casos de pastores que já chegaram para mim? Pastor, posso ir aprender? É isso. Vamos, tá aberto. E às vezes também tem o problema de que muitos trabalhos não são sérios. Sim. Né? Isso é um problema muito chega sério. um determinado momento, teve uma vez, o PH, que lá na Rologos, na Cristã Rologos, na nossa igreja, nós recebemos um missionário. E aí, no primeiro momento, eu parei e falei, tá, mas ele faz missões aonde? Porque, com todo respeito, que não é o caso de nós aqui. Tem gente que não vai até Santana e fala que é missionário. É igual apóstolo, né? Deixa eu ficar quieto, que esse negócio de apóstolo comigo é complicado. Mas é igual isso daí. Não é enviado a lugar nenhum. Esse rapaz, ele veio aqui na igreja, fez um trabalho, ajudamos ele muito, porque ele pregava o evangelho dentro da Turquia. Olha. Até tráfico de Bíblia. Já ouviu sobre esse assunto, né? Ele fazia ali e ele tinha que pregar escondido, ninguém podia descobrir a identidade dele. Ele começou a mostrar fotos e aí nós vimos firmeza no trabalho, igual ouvi o pastor Luciano falar. Então, é algo assim que você que deseja fazer o ID de Jesus, mas você não pode ir, investe no trabalho do homem de Deus, né, PH? Amém. Sim, com Ele certeza. vai aparecer o contato dele aí, você Se a vai pessoa entrar em contato com ele. Tem o site? Se a pessoa entrar no meu Instagram, PH... É um mini site, né? Tem tudo, ali né? tem tudo. Se entrar no meu Instagram... Fala o Instagram, todo pastor. dia. Como é é o- Luciano Scala. Luciano Scala. Luciano Tá Scala. aparecendo aí na sua tela. Todo dia tá lá. Você pode ver. Então, assim, o trabalho que eu faço, às terças, às sextas, o trabalho que eu faço na África, tá lá. Todo dia é feito. E o dia que a pessoa quiser ir conosco, pisar lá no chão da realidade, convidadíssimo. Quer ir lá na chácara? Vamos lá pra você conhecer. Quer ir nas ruas? Vamos lá. Entra aí no Veja carro. a realidade, né? Vambora. Exatamente. E é aberto. E, na verdade, não precisa nem ser cristão. Você tem boa vontade para ajudar? Vai. Vamos ajudar. E você vai se sentir bem porque você está cumprindo o mandamento que Jesus deixou para nós. Sabe por quê, pastor? Eu sei que o senhor está com uma pergunta profunda aí, só Sim. para intensificar essa questão. Claro. Pastor Luciano, então o senhor tem lá uma perua que se alguma igreja, alguma empresa quiser ligar para o senhor É e de falar Deus, assim, hein? pastor... Não, Tô precisando de ajuda. não, Deus vai fazer no profundo. Escuta, irmão, escuta. Olha o que o pastor Luciano está falando. Ele tem condições de passar aí na sua empresa, de passar aí. Às vezes você recebe de outras pessoas. Ele tá na linha de frente, irmão. Ele tá na linha de frente. Ele botou a cara para bater lá. E Deus tem tocado no seu coração para você ajudar. Ele vai anotar o endereço e a equipe vai passar aí para pegar esse material, para pegar essas doações, comida, roupa, cesta básica, o que Deus tocar no seu coração, o Pix, a transferência. Sabe por quê? Porque é o que o pastor Luciano falou. Você vai enxergar. Vai ver. O trabalho é feito.
É só você acompanhar. Vai ver que o negócio é real, né? É real. E, PH, antes de eu realizar a pergunta, o pastor Luciano falou algo que há muito tempo toca no meu coração, que é uma cobrança de Cristo. Nós pegamos uma época agora, PH, acho que foi esse ano ainda, onde se levantou muitos debates, né, sobre se haverá tristeza no tribunal de Cristo, né? Isso aí deu pano pra manga, ainda bem que eu não gravei nenhum vídeo. Então, um texto que, na verdade, Paulo, ele faz uma pergunta, uma indagação, uma reflexão, mas é tão pequeno esse texto do Tribunal de Cristo para a gente se preocupar. E eu vi muitas pessoas falando sobre diferença de Tribunal de Cristo, diferença de grande trono branco, mas tem um que me preocupa mais que o senhor falou hoje, que é Mateus 25, e ninguém toca nesse assunto. Rapaz. Pastor, esse texto de Mateus 25, ele é um dos meus... dos motores da minha engrenagem. Mateus 25. Esse texto Porque ali é o imperativo. Então, assim, não adianta nós acharmos, mas ali é simbólico. Não. Não. Jesus está falando do sermão profético. Falando de salvação. Sim. E ele toca nesse assunto. Ele fala, tive fome e deste-me de comer. Fui estrangeiro e você me hospedou. Estava nu e te vesti. Estava enfermo e foste me visitar. Quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E olha, eu imagino como funciona a engrenagem do teu trabalho até por essa obra. Isso que eu ia te falar. Eu deixei ela aqui em cima, para quem não tá vendo, tá aqui. Introdução à Epístola de Tiago. E o que Tiago fala? Então, isso daqui... Mostre-me a tua fé, que eu Sem te as mostrarei tuas obras. as minhas obras, a minha fé com as minhas obras. E aí, PH, vem um grande problema. O Tribunal de Cristo, Mateus capítulo 25. Isso é para mexer com vocês agora. É graça ou obra? Ai. E aí, pastor Luciano? Quando eu coloquei essa obra de Tiago, eu fui participar de um podcast recentemente e o entrevistador, na verdade, eu não tinha nem lançado esse último. Esse aqui é o meu penúltimo de Tiago. Então, esse era o último, eu levei lá para mostrar. E o entrevistador perguntou, mas por que Tiago? Eu falei, não, eu já escrevi sobre Paulo, as 13 cartas de Paulo, mas esse de Tiago foi um impacto para mim. Porque a minha teologia, ela é uma teologia prática, praxis. A fé e obras caminham juntas, né? E essa obra fala disso. Porque Tiago questiona. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Então as pessoas questionam, não, mas nós não somos salvos pelas obras. E alguns até acham que Tiago está em contradição com Paulo. Porque Paulo fala sobre as obras. Mas Paulo fala das obras da lei. Que ninguém é salvo pelas obras da lei. E Tiago está falando de boas obras aqui. Se você vê a pessoa com fome ou com frio, você vai fazer o quê? Aqueitai-vos e fartai-vos e não dar as coisas necessárias? Que proveito vem daí? Então, esse texto mexeu comigo. Eu preciso fazer alguma coisa. E ele retorna totalmente para Mateus 25, aonde é preocupante quando você escuta apartai-vos de mim porque não vos conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive preso, não me visitastes, estive enfermo, não me ungiste com óleo. Pastor, existem muitas igrejas que elas são ricas. De verdade. Verdadeiras laodiceias. Elas poderiam mudar a realidade de São Paulo, do Brasil, e não fazem. Eu faço aquilo que está ao meu alcance. Mas se naquele dia... porque não importa, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance. E está na mão de Deus. Agora que muitos estão negligenciando, estão. Eu falei, esses dias eu participei de um debate, eu falei, olha aqui, se um dia você me encontrar em algum lugar, tiver com fome, pode pedir, porque eu vou repartir o que eu tiver comendo. Se eu tiver um pão, eu vou cortar no meio e a gente come junto. E, pastor Luciano, o senhor acredita que, nossa, esse podcast para mim, assim, está sendo um despertar sobrenatural para muitas coisas. O senhor não imagina como o senhor está sendo instrumento de Deus aqui. Amém. O senhor acredita que Mateus 25 é um versículo que eu carrego na minha vida desde o dia que Deus me converteu? Porque na minha adolescência eu conheci a fome, eu conheci o frio,
eu conheci a rejeição. Você é novo convertido? Oi? A cara dele. Eu já fui um Jefté Jefté. na minha história. Meu Deus. E me lembro que toda vez que eu estava parado em algum lugar, isso é um ministério de chamado, acredito eu. Tem 15 pessoas para o pessoal pedir um pão. Eles veem em você. Exatamente. É um chamado, não é? Esses dias, É o pastor, escolhido, né? esses dias eu passei por uma situação como essa. Eu fui fazer compra para fazer a missão. Aham. Então, tô lá eu ia falar até o nome do... Pode falar. Pode falar, quem sabe patrocina aí, já ajuda a obra do pastor Luciano Scala. Pode falar. Tava lá no Roldão fazendo a compra. Ô, Roldão, vamos ajudar aí o pastor. Marca aí, marca o arroba do Roldão. Vamos marcar aí. Eu tava lá, Pega esse marketing aí. e aquela cada um. fila, né? Aquele monte de caixa. Veio uma mulher onde eu estava, com uma criança. Exatamente. E essa mulher chegou com um pacote de arroz, um pacote de feijão Passa pra mim. e uma salsicha desse, um pacotinho com salsicha. Falou, moço, com uma criança pegar. Uhum. Não tem como. Moço, o senhor pode pagar um desses itens pra mim? Eu fui e peguei a compra dela. Falei, não, pode ficar tranquilo. Uhum. Paguei a compra dela. Eu tava levando alguns refrigerantes pra igreja, dei refrigerante pra ela. Sim. E aquela criança, mãe, por que ele tá fazendo isso? Não sabe. Rapaz. E aquela mãe, não, porque a mamãe não tem condição. Né? Uhum. E o tio tá ajudando a gente. Peraí, cara. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. É. Se a pessoa bater na minha porta, ela vai receber. Uhum. Se ela tá sendo desonesta, se ela tá mentindo, é problema dela. Problema Eu dela. não vou empobrecer por causa disso. Sim, sim. Pastor, eu sei disso porque o Fábio já esteve comigo, né, Fábio? Em algumas situações e toda vez tem 10 pessoas, eles vêm em mim. Toda vez. Aí, vamos contar uma sátira rápida aqui. Teve uma vez que eu tava tão irritado com os problemas da vida. Ele já passou por isso. Tô parado assim na rua, numa barraca, comendo um lanche, comendo acho que um dog. Mas nesse dia eu tava irritado. Chegou um garoto, né? Olhou. Tio. Já mata quando chama de tio, né? Porque você vê que o tempo tá passando, né? Tio, pode me pagar um lanche? Eu olhei pra cara dele assim, na ira, porque eu sou humano, sou falho, né? Eu fiz assim, não tenho dinheiro não, rapaz. Hoje não tenho dinheiro. Ah, toda hora, pensei comigo. Deu 5 segundos que esse menino foi embora, minha cabeça começou. Quando eu tive fome, não me desse de comer. Toma, Matheus. Quando eu tive sede, não me desse de beber. Eu fui atrás do garoto, trouxe ele de volta. Senta Falei, aí. toma, come meu lanche. Dá uma Coca-Cola para ele. Eu montei uma mesa assim, porque é algo, pastor, que quem conhece isso, cobra. Cristo te Mas cobra só na consciência. Só tem isso, pastor, quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem, passa batido, não vai sentir nada. Agora, quem carrega o Espírito Santo fala aí, negão. É verdade. E aí? Não vai fazer nada. E aí? É com você, vai a tua vez. E todas as vezes que nós abençoamos, nós somos abençoados. Deus cuida de nós, né? Deixa eu só, antes de eu fazer essa última pergunta, eu queria trabalhar só rapidamente mesmo, questão rápida. Jesus fazia esse trabalho que o Senhor faz e que nós estamos comentando aqui. Quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, na segunda multiplicação, no Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, o pastor da igreja tinha morrido, porque João Batista era pastor, ele tinha um ministério grande, teve a cabeça decapitada. Você está querendo provocar alguém com esse papo que João Batista era pastor, hein? Não, fica tranquilo. e João Batista, sendo um pastor de uma grande igreja, um grande ministério, ele morre e o que acontece? As casas foram queimadas e as crianças e os pais... Olha a situação que eu vou trazer aqui, bíblica, nesse contexto. Com as crianças no colo, era essa mãe que estava no supermercado pedindo auxílio ao Senhor e as mães lá desse contexto estavam chorando porque elas estavam sem casa, com as crianças no colo e, pasme, todas as crianças estavam com fome. Quando Jesus chega, que a gente tem mais de 15 mil pessoas, eu não estou falando de uma mãe, eu estou falando de 5 mil mães. Porque você pega 5 vezes 3, 15, vamos jogar na proporção da cultura judaica. Exato. Sabe fazer conta? Chama! Aí sabe o que acontece? Jesus pega e faz o seguinte, põe todo mundo sentado. Jesus trabalhou com a obra missionária social. A igreja primitiva, o texto fala que na primeira conversão da pregação de Pedro,
se converteu 3 mil, na segunda 5 mil. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. E não tinha um necessitado entre eles. Agora eu vou falar. Tudo em comum, cara. Eu vou ter que falar. Não dá para participar de um programa desse, não dá para ouvir o que o pastor Luciano tá falando sem ser tocado. Eu quero perguntar para você, irmão, o que você tá fazendo pela obra missionária? Não, de verdade. Se você não apoia nenhuma missão, eu quero fazer um desafio agora para você apoiar essa missão do pastor Luciano. Sabe por quê, irmão? Porque o tempo tá passando. E Jesus vai chegar e vai trocar ideia sincera com nós, vai pegar e vai falar o seguinte: e aí, você fez o quê, Vai acertar irmão? as contas. Mano, vai ficar estreito. Eu tô começando a ficar preocupado. PH, você lembra aquele vídeo que você gravou? Aí eu ia falar dele. E aí, ó. Eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe é missionária, Sim. né? Minha mãe é uma mulher de Deus. Eu mostrei pra ela hoje o vídeo. Uhum. Falei, mãe, ó, essa aqui, eu vou estar lá com o PH hoje, ó o vídeo dele. Eu mostrei pra ela. Uhum. Cara, ela chorou ali. É. Porque não tem como você não ser Esse vídeo foi tocado. profundo. Esse vídeo viralizou o meu. Eu citei o projeto dele no vídeo. Sim. Pode Não, falar. não professor, tem desculpa. como você não se sensibilizar. Ali cara. é... O que você tem feito? E uma das suas falas ali é: ele vai acertar contas, cara. Não tem jeito. Ele vai perguntar: e aí, o que você fez, cara? Então, Deus nos deu hoje uma cozinha. Hoje a gente trabalha numa cozinha, ela tem 100 metros quadrados. Deus nos deu o prédio. Deus deu 2 Kombi pra gente. Vai chegar um dia que ele vai perguntar: o que você fez Aí, ó. com as Kombi que eu coloquei nas tuas Uhum. mãos? Essas 2 cozinhas. Vai chegar para alguns empresários e vai perguntar: e aí? Você faturava, cara? Você faturava tanto. E aí, o que você fez? Você fez o quê? Não fez nada? Qual que era a tua justificativa? E sabe o que é o mais tremendo em tudo isso, para somar com vocês nesse diálogo? Naquele dia, aquele que deu meio pedaço de pão para alguém vai ter um galardão maior do que quem pregou bonito. É verdade. Com certeza. É verdade. Eu digo isso porque, Senhor, nós profetizamos no teu nome, curamos, não vos conheço. Agora, ele diz que aquele que dá um copo d'água para um pequenino dele, grande é o galardão no reino dos céus. É. Então, se um copo d'água em Israel já era grande, com tantos poços, imagina um copo d'água na África. Meu Deus. É muito profundo. Pastor Luciano, antes do pastor Emerson fazer a última pergunta, ele tá enrolando, e o tempo já foi. É porque tá não, maravilhoso tá bom. esse podcast. Eu queria que o senhor desse uma ênfase e apresentasse para os nossos seguidores, para o nosso telespectador, para nossa audiência, os livros que o senhor... Quantos livros? São 14 livros. Ô, irmão, meu Deus do céu. O homem Você é uma tem quantos, enciclopédia. PH? Você tem Hã? quantos? Tem Não, quantos eu inscritos? tenho um só que eu lancei agora com 400 páginas e tô para lançar 4. O homem já tem 14, Eu tenho irmão. um monte Meu parado, Deus não do lancei céu, nenhum até hoje. Fala um pouquinho, pastor Luciano. Ó, esse é o penúltimo. Já citamos ele. Isso já é né? meu, hein, PH? Ó, esse daqui fala Para sobre de ser zoião, mano. Isso é meu. a Deixa ele introdução apresentar. à Epístola de Tiago. Aqui a gente fala sobre a Epístola de E Tiago. que capa, hein? Meu Deus do Eu céu. capa. achei linda. Eu sou suspeito, né? Parabéns, É um de verdade. filho. E essa obra eu trabalho, a Epístola de Tiago, explicando parte a parte. É algo simples, didático. Como eu também dou aula de teologia, é para os alunos terem facilidade e familiaridade com o texto de Tiago, que, na minha opinião, é uma das epístolas mais profundas Muito bem. de todas elas, né? E esse foi o último. Esse foi o último, como recuperar o que jamais pode ser perdido. Aqui eu falo sobre a parábola do filho pródigo. Eu sou muito fã de Lucas capítulo 15. As parábolas que trabalham lá, da ovelha perdida, Da dracma. da dracma perdida, e essa do filho pródigo, principalmente, elas falam muito comigo. E uma das ênfases é que ele caiu em si. Meu Não, Deus. tremendo. né? Quantas pessoas que estão assistindo agora a gente que caiu em si? Meu Deus. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Tô fazendo nada, É. né? Então tá aqui, parábola do filho pródigo, e eu trabalho essa questão, como recuperar o que jamais pode ser perdido. E quando a pessoa quer, pastor Luciano, como que ela faz para adquirir? A forma comprar? mais fácil é entrar em contato comigo pelo No Instagram. Instagram, né? Arroba Luciano Scala. Pode ter os outros livros. Esse aqui eu trouxe para deixar de presente com vocês. Muito bem. Deixa eu até mostrar aqui. Olha aí, pessoal. Entre em contato agora no Instagram, que aparece na sua tela, já foi divulgado. Essas 2 obras, olha só, que aparece para você, tá bom? Do pastor Luciano Scala. Tem mais 12. Você pode comprar
todas as obras do pastor Luciano Scala, só se tiver alguma que ainda está em produção, porque vende demais E mesmo. o homem não para, Não, o homem ele é um não para, monstro. ele não escritor. para. E vamos fazer o seguinte, PH. Escrevendo. Se os teus alunos, teus amigos, Era isso que eu ia falar. teus, do pastor... Tem meia dúzia de seguidor lá. Se não comprar 6, Não eu é mudo de possível. nome. E vou te falar uma coisa. Se comprar os 2, eu vou dar um desconto pra eles. Olha só. Vou enviar pra todo o Brasil, não vou cobrar frete. Frete gratuito. Não, agora é para explodir. Escuta, frete gratuito para qualquer lugar do Brasil. Você vai entrar em contato agora no Instagram do pastor Luciano Scala, que aparece aí na sua tela, e você vai falar que é da audiência gigantesca Do Cristosofando. Cristosofando. Isso Você vai mesmo. falar que é o meu seguidor, o pastor PH, é seguidor do pastor Emerson Cicarelli. Desconto especial. Os meus alunos não podem fazer vergonha. Inclusive, eu tenho algumas salas que, somando presencial, dá uma média de 500 alunos em todas as salas de aulas. Eu vou esgotar esse negócio. Então, se você não comprar logo, eu não vou deixar sobrar nada. Além disso, todos os meus alunos à distância, que a gente está somando quase 114 mil seguidores aí no Meu Instagram. Deus. Exatamente. Irmão, não deixa eu passar vergonha. Você tem que ser abençoado. Pastor, obrigado pelo presente. Só que é o seguinte, Imagina. esses 2 são meus. Não tem nenhum do Ótimo. Emerson. Vamos ver, então. Deus abençoe, pastor. Obrigado. A, viu? Deus a- abençoe. a Com briga você vai aí. ser grande aí. Lança a última pergunta É aí. assim que se faz. Você separa as ovelhas dos bodes. Nossa. Vamos lá. Tá tudo certo. Pastor, uma última pergunta aqui que ardeu meu coração. A gente começou a falar de África, né? Quase Certo. foi o programa todo. E o senhor viu, né, pastor? Ó, pegou aqui e falou que vai estar lá no que vem. Olha, eu Vamos vou ver. cobrar porque tá registrado Não, aqui. nós vamos mesmo pegar. Vamos, Tô filho, dentro. eu vou para Israel 2027. É, mas A gente lá antes não é pra vai passear, para agora aqui na passear. África é pra guerrear. A gente vai para guerrear. Vou vestir o colete à prova de bala. Eu quero ver se os caras vão vir levar uma. Chama. Ele não aguenta lá, que é embaçado, tio. Vou te contar, viu? Vamos lá. Ele aguenta. Pastor, deixa eu me concentrar aqui Se agora. concentra, nós estamos ao Um vivo. dos grandes problemas que se enfrentam na África é a malária, Malária. né? Como foi essa experiência? Como que o senhor lidou? Fala um pouquinho para nós. Essa questão da malária, ela é uma realidade. Não é mito, não. Isso é uma realidade. Na primeira vez que eu estive lá, na semana que eu estava embarcando para lá, naquela semana, um missionário brasileiro faleceu. Exatamente por conta da malária. Então, a malária, para quem não está familiarizado com esse assunto, ela não tem vacina. Não existe vacina. Em nenhuma parte do mundo. Recentemente, os Estados Unidos estava preparando uma vacina, já estava nos finalmente, até que o Donald Trump recuou e deixou de investir. Então, acabou a pesquisa e não tem mais vacina. Então, a malária é uma realidade. Quando você vai para lá, quais são as precauções? Roupa de manga comprida. Você tem que se vestir dos pés à cabeça. Então, se vê os meus vídeos da África, todos eu tô de manga comprida, de boné, vestido até embaixo. E quando vou dormir, de mosquiteiro. E você coloca aquele mosquiteiro, eles acendem aquele veneno, sabe? Que você acende e Sei. fica ali soltando. E é uma das formas de você se precaver. Porque a malária, ela é muito mais agressiva do que a dengue. A dengue é agressiva, mas a malária é muito mais. Então, a pessoa ficou contaminada. Quando ela começa a sentir os primeiros sintomas, o que é recomendado? Sobe no avião e vai para o teu país. Vai buscar tratamento, porque lá não tem. Só que como que você faz isso, pastor? Mesmo em Moçambique, não tem. Não tem, é muito precário. Moçambique, eu acho que é o 6º país ou 5º mais pobre do mundo. Então, é uma realidade muito precária. Saneamento zero, não tem. Então, assim, quando a pessoa está infectada, ela tem que voltar logo. Mas não é uma viagem rápida. Você não tem voos direto, né? Que nem ir para São Paulo, para o Rio, que a cada tantos minutos tem. Sim. Não tem. Então, se você não consegue um voo para agora, você vai ter daqui a 2, 3 dias. E é um tempo precioso para quem está infectado. Então, existe esse risco. E até recomendo, quem for para o continente africano, tem que ter a vacina da febre amarela e malária não tem vacina. Então, tem que ter um cuidado muito grande para não ser infectado. É isso aí. Infelizmente, nós estamos chegando no final dessa conversa e desse diálogo maravilhoso. Eu quero, de antemão, agradecer você pela sua audiência. Você, pastor, obreiro, compartilha nos grupos das igrejas. Muito obrigado por você acompanhar e crescer, né, essa experiência maravilhosa.
Pastor Luciano, obrigado por ter PH, aceitado o nosso convite. eu que né? agradeço. Você é um O senhor- parceiro, o irmão. senhor sabe que a gente, né, tem se acompanhado tem muitos anos. É verdade. E sem demagogia, eu amo o seu ministério, o seu trabalho. A gente é irmão, negrão, careca, barbudo, Zona Norte, irmão. Não é essa possível. mesa aqui não tem pra ninguém. Só faltou uma feijoada aqui nessa Meu vida. Deus do céu! Então eu queria agradecer a Deus pela vida da sua família, queria Obrigado. agradecer a Deus pela vida dos seus filhos, da sua esposa, da igreja, de todos os irmãos que têm sido abençoados por esse trabalho. Conte com a minha ajuda, com as minhas orações, com a minha mão de obra, Amém. tudo que eu puder fazer. A gente tá nessa missão, né, Emerson? Oh, com certeza. Gente, eu foi- que agradeço. Pra mim é uma honra. Não conhecia o pastor Emerson, tô conhecendo hoje. Sim. PH é um amigo de muitos anos, já debatemos sentados juntos e também de lados opostos. E tem todo o meu carinho, meu respeito. O Luciano é meu amigo, debateu comigo, não virou meu inimigo, não. E eu já Por que falei- você tá fugindo? E geralmente eu falo pra... Fugindo do quê? Só o Fábio gosta lá. Ó, Fugindo do quê? E eu lembro que teve uma última vez que eu fui debater com ele, eu falei, não vem com esses papos de De igreja. grego, pra mim, brincadeira. Vem com esses papos de grego, não. Então, assim, eu tenho um carinho, um respeito muito grande por Sim. vocês, pelo programa Cristosofano. É um prazer estar aqui. Pra mim, quando eu recebi o convite, recebi com muito carinho. E é isso, eu agradeço de coração por essa oportunidade. E com certeza é o primeiro de muitos, né, vamos PH? fazer outro com ele, Porque eu gosto mesmo, né? é um trabalho totalmente espiritual, a gente sai bastante edificado e essa é a nossa meta, né? A nossa meta não é levar só a letra e o conhecimento, mas o grau da espiritualidade. Tanto que nos comentários dos outros debates, você tem percebido que as pessoas escrevem esse podcast está se tornando Referência. referência. Ótimo. É uma o- referência, já é o uma melhor referência, no é. conceito de espiritualidade, É isso. mediação, É e isso. tudo. Então, pastor Luciano, foi um prazer conhecer o senhor pessoalmente. Deus lhe abençoe. Amém. O senhor foi um instrumento de Deus aqui hoje. Falou muito comigo, mexeu muito com o meu coração. E que Deus abençoe sua família, seu obrigado. projeto, sua casa. Lhe dê graça e sabedoria Amém. para continuar esse legado. E até o próximo, Se Deus que quiser. em breve estaremos juntos, tá? E referente à sua piada, o Luciano debateu comigo, você não. É porque o dia que a gente debater, você vai levar pro coração. Não vai levar ou não vai, Fábio? Vai levar perder pro a linha? coração. Olha lá, ó o semblante de Caim que ele já ficou aí, ó. Só por Deus. Gente, Deus abençoe a todos vocês. É uma bênção sobrenatural, né? Cristosofano também é resenha, né, PH? Fala Com aí. certeza, irmão. Aqui é só resenha. resenha. E compartilha esse vídeo, envia para os grupos, manda para quem gosta de estudar, para quem não gosta, para quem é curioso, mas não deixe de cristosofar. Essa é a grande verdade. Termino minha fala por aqui e juntamente com o PH nós te esperamos no próximo Cristosofando!